Vivemos em uma sociedade onde as mulheres ocupam os mesmos espaços que os homens, mas ainda assim sofrem com desigualdade salarial, falta de respeito e preconceito. Mas existem mulheres que não aceitam essa realidade, que vão à luta para mudar essa situação. Empoderamento, maternidade e representatividade feminina. Eu sou a Nanda e você está assistindo ao canal 24 Minutos. Olá para você que me assiste. Hoje estou aqui com a diretora comercial, líder, mãe solo, guia turística, influenciadora Cíntia Rodrigues. Que prazer te receber aqui no nosso ambiente itinerário. E eu queria já começar perguntando para você quem é a Cíntia Rodrigues e conta também pra gente uma curiosidade. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, Nanda. Estou muito feliz com esse convite. Bom, eu sou a Cíntia. A Cíntia é uma mãe, né? Uma pessoa que acredita muito e que luta diariamente, né, para fazer as coisas acontecerem. E uma curiosidade sobre mim é que eu sou apenas uma menina, né? Às vezes quem olha de fora vê uma mulher forte, mas na verdade é apenas uma menina tentando fazer as coisas serem diferentes, diariamente, constantemente. E já aproveitando, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, acione o sininho. Nós vamos ficar postando 2 vídeos ao mês, então acione o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E agora vamos direto ao tema, que é empoderamento, maternidade e representatividade feminina. Eu queria que você começasse falando sobre como foi ser mãe aos 18 anos. Eu engravidei muito cedo, né, com 17 anos. Eu já estava morando com o pai da minha filha e aí acabei descobrindo a gravidez, ganhei a Sofia com 18 anos e para mim foi tudo, né, muito novo, uma porção de muitas sensações, né, ao mesmo tempo, principalmente porque é uma menina conhecendo, né, o mundo. E aí com 18 anos, né, descobrir a gravidez foi um choque para mim, porque eu estava num momento meio que conturbado, né, tinha acabado de ir morar com o pai da minha filha por algumas situações que estavam acontecendo. E aí quando aconteceu eu falei, e agora? Mas eu acredito que tudo tem um processo e aconteceu porque tinha que acontecer, né? A Sofia, ela veio como um divisor de águas na minha vida. Então, se eu sou a mulher que eu sou hoje, é por conta da Sofia, né? Ela me tornou essa mulher que acredita muito e confia, né, no processo e nas promessas que Deus tem para minha vida. Sou diretora comercial hoje de um dos maiores grupos de relacionamento no setor da beleza. E você ter que, né, meio que dividir, né, e se organizar entre ser mãe, ser gestora, Sim, né, administrar essas empresas, ter um pulso forte no meio de uma sociedade que não dá credibilidade para a mulher e principalmente não dá credibilidade para uma mãe solteira. Assim que eu descobri a gravidez, né, acabou acontecendo algumas situações, a gente não seguiu com o relacionamento, então literalmente todo a maturidade que eu deveria ir criando ao decorrer da vida, eu tive que criar do dia para a noite. Então foi um momento muito conturbado, porém desde sempre tive o apoio da minha mãe, da minha família até hoje, né? O meu suporte, a minha rede de apoio é a minha mãe, é os meus irmãos e diariamente eu coloco muito tudo na minha vida como foco, né? Porque eu quero daqui quando eu não estiver e a minha filha ter, né, um exemplo a se seguir aqui e principalmente ter uma base, né, de estrutura. A gente sabe como é difícil, né, a gente ser mãe, como é difícil a gente sair todo dia para trabalhar e deixar seu filho no cuidado de outra pessoa. Apesar de ser a minha mãe, né, não é fácil. Julgamentos às vezes é muito intenso também, né, eu saio da minha casa tipo todo dia super cedo e estou chegando 2 horas da manhã. E aí no final de semana, quando eu deveria estar em casa, eu estou trabalhando como guia. E aí os julgamentos vêm, né, que você não é uma mãe boa, que você não é uma mãe suficiente, né? Nunca é, né? Enfim, você ter que lidar com a Cíntia profissional, a Cíntia mãe, a Cíntia com seus problemas pessoais e a Cíntia do que todo mundo enxerga e do que todo mundo diz, é complicado. Eu não sou literalmente uma mãe exemplar, uma maravilhosa, né, a melhor mãe do mundo, eu tenho os meus defeitos que não são poucos, mas eu sei o quanto eu luto diariamente para entregar e me posicionar como uma mãe bacana, como uma pessoa que a Sofia vai olhar para trás e vai falar, é minha mãe. Então a forma que eu me posiciono hoje é para se tornar mais para frente um exemplo bem legal para ela.
E ser mãe aos 18 anos, quando você, assim, descobriu que estava grávida e quando você percebeu que o seu relacionamento não ia dar certo, como que você lidou com essa situação de, tipo, você mãe solo, vou ter que criar minha filha praticamente sozinha? Foi choro atrás de choro, mulher. Ai, meu Deus. Foi complicado, porque, assim, eu passei por uma barra muito grande, né? Com os 9 meses eu descobri que o pai da minha filha estava me traindo com a minha melhor amiga. Então, foi, assim, um tapa na cara da realidade, né? Foi uma coisa assim, falar, Cíntia, você não tá um conto de fadas, né? Vamos acordar pra vida, que agora as coisas vão mudar. Então, pra mim foi um choque, eu, assim... Tava prestes a ter o seu bebê, né? Foi assim, uma coisa assim, foi Deus, entendeu? Então, assim, hoje em dia... quando alguém me pergunta, Cíntia, da onde que vem, né, essa coragem, essa força? Deus. Desde sempre, Deus sempre foi muito presente na minha vida. Vou dizer que, eu nunca tive vontade, né, de parar, de falar, não quero mais, chega, já deu. Mas Deus sempre foi minha base. Então, mesmo com 18 anos, Deus sempre me deu essa dose de acreditar que tempos melhores vão chegar e que só depende da gente. Uma mãe com 18 anos, que acabou de ser traída, né? Eu acredito que, enfim, são ciclos, né? São recomeços, entanto que eu tenho uma tatuagem aqui, recomeçar, que é uma palavra que, assim, durante a minha vida inteira sempre fez muito efeito na minha vida. E eu não tenho medo de recomeços, então essa questão da gravidez para minha vida foi um recomeço, né? Foi literalmente o divisor de águas e estamos aí. Bom, agora falando um pouquinho sobre a parte profissional, você é diretora comercial, né? E eu entendo que para chegar lá não foi fácil e estar lá continua não sendo fácil, principalmente sendo uma mulher, sendo nova. Eu penso que você possa até liderar homens e pessoas mais velhas. Como que é para você ocupar esse lugar hoje e até mesmo representar mulheres, né, com esse cargo? Sou diretora comercial no Grupo Aurideias, vou explicar um pouquinho do que a gente faz, tá? Nosso grupo está há mais de 40 anos no setor da beleza, né? O nosso grupo chegou dentro do mercado brasileiro, quando o nosso setor era ainda muito leigo, né, de algumas ferramentas, enfim. Então, hoje o foco principal do nosso grupo é gerar relacionamento entre toda a base de desenvolvimento de novos produtos na área da beleza. Hoje eu sou diretora comercial na parte do Pack Gallery, que é uma das ferramentas mais importantes, que cria uma ponte entre a parte de desenvolvimento de novos produtos até as marcas. Então, tudo de insumo que representa a construção de um produto até as marcas. E hoje eu represento dentro do escritório desde empresas nacionais a empresas multinacionais, né? Então, hoje, a chancela que eu tenho de confiança e credibilidade dos clientes é muito bacana, porém não é fácil, né? Hoje eu represento literalmente 90% são homens, então, enfim, vocês já sabem. Mas é muito bacana porque a gente tem esse relacionamento, eu tenho um relacionamento muito bacana com os meus clientes, com as famílias dele, e aí acaba não sendo só business, né? Tem essa questão mais de relacionamento pessoal, que isso é muito legal. Graças a Deus eu nunca tive um problema de me sentir desconfortável por estar no meio dos homens, até porque uma coisa que eu tenho muito e que eu aprendi muito dentro da onde eu trabalho é me posicionar como mulher, que independente se você é mulher ou não, você tem o mesmo ar de voz e a mesma potência de voz do que um homem. Sim. E às vezes até melhor, né? Não é querendo dizer não, mas nós mulheres somos muito boas. Eu concordo. Então, quando se trata de se posicionar, graças a Deus, eu tenho essa autoridade lá dentro, né? Porém, a gente vive numa luta diária, né? A gente não tem um governo bacana, não temos uma sociedade bacana. Então, apesar de ter, né, essa chancela de confiança dos meus clientes e da base de autoridades que eu tenho dentro da empresa, você tem um mercado como um todo, né? Então, às vezes não é fácil, porém a gente vai matando um leão por dia. E uma coisa de se dizer também, que hoje lá dentro da estrutura nós somos literalmente 90% mulheres, né? Então a única bacana. pessoa que tem representatividade masculina lá é meu chefe e o financeiro, o resto são todas mulheres. E sobre assédio? É mais polêmico assim, né? Mas existe essa parcela de homens no mercado de trabalho que eles não sabem os limites, Sim. né? Você já sofreu algum tipo de assédio ou algum assédio que, assim, foi meio maquiado, sabe? Uma coisa mais disfarçada no ambiente Sim. de trabalho como um todo?
que você já sofreu? Como literalmente hoje 90% dos clientes que eu atendo são homens, né? Sempre tem uma brincadeirinha. Mas eu sou muito tranquila, principalmente por conta dessa intimidade que eu tenho dos meus clientes. Então, quando eu vejo uma brincadeirinha, tal, eu reverto, até mesmo para não ficar uma situação complicada, né? Então, é até uma questão legal a se dizer que quando a gente é mulher, a gente não tem, às vezes, autoridade de bater de frente com um homem, assim. Infelizmente, porque né? ele é nosso cliente. Então, você tem que colocar na balança, tá, eu vou bater de frente, mas e aí o pós? Né? Então, qual o resultado disso? Né? O que isso vai ser passado para o mercado? Porque, querendo ou não, são nomes importantes do setor. Então, às vezes, é aquilo, né? Você deixa maquiar uma situação para não tomar uma proporção muito grande. Porque, querendo ou não, hoje eu tenho uma chancela de representação no setor muito importante. E eu não falo só por Cíntia, né? A Cíntia é diretora comercial, mas eu falo Cíntia, diretora comercial do Grupo Aurideias, que tem uma história dentro do setor, que tem um posicionamento durante mais de 40 anos. Então, a partir do momento que você vem, né, que eu venha bater de frente com uma situação dessa, que às vezes é constrangedora, é chata, mas que você tem que pensar, engolir, e aí você dá uma travada ali, e a pessoa mesmo ela se toca da situação e para. Mas eu já passei por situações assim. Extremas? Já aconteceu uma vez de assim ser muito, né, passado o limite e a pessoa chegar e virar e falar assim: "Ah, mas e aí, o nosso relacionamento vai ser o quê? Só negócios, amizade ou algo a mais?" E aí você fala: "Cara, Desnecessário. não, vai ser só negócios." Mas eu não precisei bater de frente, nem nada. Mas é complicado, né? E, assim, apesar de hoje a gente viver numa sociedade que os próprios, né, as próprias empresas e os próprios profissionais, principalmente quando se trata de diretoria, eles têm esse receio de falar certas coisas, de se posicionar, porque tudo hoje vira, né, vira uma polêmica, se cai na rede social, se destrói uma empresa, principalmente por conta desse marketing de influência, que tudo que você fala viraliza. Então, eles têm um certo medo e eles se posicionam de uma forma mais restrita, não é mais como antes. Então, você tem que saber lidar com essas situações, mas assim, graças a Deus, Deus sempre preparou, assim, clientes maravilhosos. Todos os clientes que eu represento hoje são clientes incríveis, sabe? Que literalmente me dão uma abertura, brincam, eu brinco também, mas quando começa a passar já, não tá legal. Uhum. E aí eu tenho a liberdade de me posicionar e falar, não gostei disso, e eles a mesma coisa. Bom, além de diretora comercial, você é guia turística e também influenciadora. Você compartilha a sua vida real no Instagram e eu acho muito bacana, porque você não maqueia aquela vida da mulher, né? Não transforma como a maioria das influenciadoras fazem. Você realmente mostra os perrengues que as mulheres passam diariamente. Eu acho que muita gente se identifica com isso até. Sim. Queria saber, assim, na sua opinião, como que você visualiza esse avanço da mulher na sociedade? E ainda assim nós temos esse bloqueio da representatividade, do avanço do empoderamento da mulher. Como que você visualiza isso? Porque são duas vertentes. Ao mesmo tempo que a mulher ela avança, ainda assim são temas que empoderamento e representatividade ainda é um tema muito bloqueado pra gente. Como que você visualiza? Eu acredito que assim, nós mulheres temos uma luta constantemente e isso vai ser para sempre. Mas o que eu sinto também, apesar de nós mulheres lutarmos muito, queremos nos posicionar muito, ainda falta muito de nós também, porque ao mesmo tempo que a gente tenta se posicionar, a gente tem também o nosso bloqueio, né? Então, eu acho que a gente se limitou tanto ao que as pessoas falam, né? Ao que a sociedade entrega, ao que a sociedade se posiciona, que a gente também cria um certo bloqueio. Então, às vezes a gente está, né, caminhando, e aí você começa a retroceder por conta desse bloqueio que você tem internamente. A gente vai ter que lutar muito, muito ainda, para se tornar uma coisa muito normal, deixar que certas situações, né, seja muito tabu, né? Esse tempo atrás eu compartilhei na minha rede social, eu tinha recebido uma parceria, né, produtos eróticos, e aí eu compartilhei explicando, e os comentários mais negativos que eu recebi eram de mulheres. E aí você vê daí, ao mesmo tempo que nós mulheres lutamos tanto para nos posicionar, para ter uma autoridade, para ter, né, essa frente, né, de direitos iguais, a gente acaba
limitando outras mulheres por falta de mentalidade e maturidade que nós temos, esse bloqueio interno mental que nós temos de achar que só porque eu sou mulher eu não posso falar qualquer coisa, só porque eu sou mulher eu não posso bater de frente com um homem, só porque eu sou mulher eu não posso falar sobre sexo numa rede social. Ao mesmo tempo que você tem uma sociedade que bloqueia muito esse crescimento desse posicionamento da mulher, a maior parte são as mulheres que se autobloqueiam e autobloqueiam outras mulheres de crescer. Quando eu operei, eu abri uma caixinha de pergunta, né? Tinha acabado de colocar o silicone, abri uma caixinha de pergunta e a primeira pergunta que eu recebi: quem é o velho que pagou o seu silicone? E aí eu te pergunto, quem fez uma pergunta? Uma mulher. Sim, a mulher ela não tem direito de ganhar mais, porque se ela ganha mais, ela coloca um silicone, ou compra um carro, faz uma viagem, ela está sendo bancada por um homem. E esse pensamento sai primeiramente das mulheres. E eu falo porque eu já fui essa mulher. Que vi, né, numa rede social, a pessoa lá, não sei o quê, numa vida boa, tá sendo bancada por homem. Eu acho que pra gente virar essa chavinha na sociedade, nós precisamos virar internamente na gente primeiro. Então, a partir do momento que as mulheres, elas começarem, né, constantemente a se apoiarem, né, acreditarem na melhoria e na maturidade das outras mulheres, as coisas vão começar a mudar. Por conta da demanda de ser guia de final de semana, né, eu comecei como guia com um amigo, né, que ele tem uma trip, então eu sempre viajei com ele. Decidi fazer meu aniversário e eu convidei todos os meus amigos e a gente conseguiu fechar um ônibus inteiro. E aí eu fui, ele falou, você quer ir como guia? Porque como é seus amigos, né? E aí foi sensacional. E aí daí em diante ele falou, vem trabalhar comigo, não sei o quê. E aí eu fui e aí quando eu comecei a viajar, né, eu não falava que eu era guia. Então todo final de semana eu tava num lugar. E aí eu recebia, nossa, queria saber, né, de onde que sai tanto dinheiro. A mulher, ela não pode ter nada sozinha, ela não pode viajar, ela não pode estar trabalhando, ela sempre tem um homem atrás. Essa maturidade e essa mentalidade, né, na verdade, que foi criada, somos nós mesmos mulheres que aplicamos isso diariamente. Então eu acredito que as coisas só vão mudar, só vão melhorar quando nós, como um todo, aprendermos que ou a gente anda junto, ou a gente se apoia, ou a gente ajuda outras mulheres a crescer, ou as coisas não vão melhorar. Então eu acho que assim, ou as coisas, a gente vira essa chavinha interna, ou as coisas, infelizmente, elas só vão retroceder. Você vai andar 2 passos e vai voltar 3, sabe? As coisas não vão evoluir a partir do momento que a gente não, né, desligar essa chave de querer, né, ser melhor que outra mulher. Porque, na verdade, a gente é todo mundo igual, tá todo mundo lutando, tá todo mundo querendo fazer as coisas acontecerem, tá todo mundo, né, tentando se tornar uma mulher melhor, tentando fazer o ambiente que você vive, né, o ambiente que você frequenta se tornar um lugar melhor. Então, nós precisamos ter essa união constantemente. Sim. Não dá para 50% das mulheres puxarem a corda de um lado e as outras 50% do Sim, outro. sim. Quando, na verdade, a gente deveria se unir e todo mundo Sim. segurar a corda e puxar para o mesmo lado, né? Sim, sim. E agora, falando sobre autoestima, você trabalha em um grupo que trata sobre beleza, né? Com certeza você já deve ter se deparado com mulheres que se olham no espelho, mas que não gostam daquilo que veem. Queria saber de você, se você já foi essa mulher, tipo, não gosto do que vejo, não gosto do meu corpo, do meu rosto, do meu cabelo. Como que é esse lance de autoestima pra você? Quando você fala de aceitar o corpo, isso é uma luta que, assim, eu vivo desde que eu me entendo por gente. Porque eu sempre fui muito magra, né? Então, nós que somos, né, magrinhas, a gente tem esse bloqueio de, poxa, não vou engordar nunca, né? Sim. E hoje em dia, graças a Deus, eu melhorei bastante, mas antes eu não usava shorts. No tempo da escola eu usava 3 leggings. Eu também já usei. Então não é fácil, porém depois da minha gravidez, que meu corpo mudou, então, né, você não é mais aquela menininha, né, você tem literalmente, né, detalhes no seu corpo que marcam, né, um processo, um ciclo da sua vida. Então eu comecei a aprender a aceitar o meu corpo. Tem hora que não é fácil, você olha e você fala, né, vamos melhorar, assim, vamos pra academia. Mas é uma luta constante e, assim, na área que eu trabalho, a gente acompanha isso. Hoje, boa parte das mulheres que têm marcas, né, que representam marcas grandes, passaram por um processo de
de preconceito ou de falta de autoestima, para poder criar essa marca que mudasse a vida de outras pessoas. E isso é muito bacana. Você vê que, ao mesmo tempo que dói em você, você acaba criando um produto para que não doa em outras pessoas. Mas eu sempre falo para as meninas, gente, cara, se olha no espelho, sabe? Se dá a oportunidade de se amar, sabe? Se dá a oportunidade de se sentir bem, de se sentir bacana. Às vezes, Nanda, a gente se limita até a viver relacionamentos, né, tão tóxicos e invasivos por não confiar na gente. E a gente vai se limitando e perde aquele filtro de falar assim, cara, eu sempre busquei um cara assim, assim, assado, mas chega um cara com 10% do que você queria, você fala, tá bom pra mim. Ou até menos, né? E não é assim. E assim, dentro desse, acho que desses últimos 3 anos pra cá, né, que eu saí de um relacionamento, que eu tava há 2 anos já, e eu comecei a filtrar muito isso dentro de mim. Falar, cara, a gente é uma mulher do caralho. Desculpa, né, falar. Mas a gente é uma mulher, assim, muito foda, sabe? Uma mulher que o cara deveria, tipo, olhar e falar assim, meu, gratidão, que sorte Deus. que eu tenho, Gratidão, porque, cara, a mulher que eu tenho do lado é linda, é maravilhosa, é uma mulher trabalhadora, é uma mulher forte, é uma mulher foda, que tem uma história incrível. E a gente, sabe, vai se limitando a pouca coisa. Então, hoje em dia, né, às vezes quando eu acordo mal, eu olho assim e eu falo, para, Cíntia. Sabe, eu sei que às vezes a gente tem que ter esse tempo também, né, de não estar bem, de não se sentir bem. Sim. Mas eu olho assim e eu falo, cara, Cíntia, para de reclamar. Mas é isso, né, não é fácil. E a gente vai aí, ó, lutando diariamente. Hoje eu falo que eu tô feliz com a Cíntia, né, que existe hoje, com o corpo que a Cíntia tem. E é isso, e as pessoas e a sociedade vai ter que aceitar. E eu também, vai ter dia que eu não vou estar legal, mas vai ter dia que eu vou lembrar, né, de que tem coisas que são muito fúteis, né, não tem necessidade. E às vezes é mais importante a sua beleza interna, aquilo que você prega na vida de outras pessoas, do que uma beleza externa, que a pessoa vai olhar e não vai entender nada, né. Bom, finalizamos a nossa entrevista com a Cíntia. Queria te agradecer, agregou muito. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo com certeza se identificou com a sua história, com o seu conhecimento, com as informações que você passou. E eu queria, para finalizar, abrir para você falar o que você quiser para o pessoal de casa, deixar um recado, fica à vontade. Tá. Bom, primeiramente, mais uma vez, queria agradecer o convite da Nanda, né? Fiquei muito feliz, muito nervosa, tô nervosa aqui. Não parece. Mas fiquei muito feliz com o convite, eu acho que isso é muito legal, né? Ter pessoas reais falando sobre a nossa realidade nua e crua, né? E hoje, só para finalizar, eu queria dizer para você, mulher, acreditar mais em você, né? Mesmo que às vezes pareça tão difícil, né? Que mesmo que às vezes os comentários negativos e às vezes comentários de dentro, né, da sua casa, às vezes sangue do seu sangue, te façam pensar em desistir, não desistam. Acreditem em vocês, deem o melhor de vocês, mas sempre pensando no que vai agregar na sua vida, né, nos seus filhos, e não no que as pessoas vão pensar, no que as pessoas vão achar. Que se dane o que as pessoas vão achar, que se dane o que as pessoas vão pensar sobre você. No final, é você por você e é Deus, né, sempre guiando, sempre, né, direcionando nossos caminhos. Então, não esqueçam das promessas e dos sonhos que Deus preparou para nossas vidas. Tenho certeza que a base de tudo é a fé. Então, acreditem que tempos melhores e oportunidades melhores vão chegar para aqueles que acreditam e confiam nos processos e nas promessas de Deus. E é isso, finalizamos aqui a nossa entrevista. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um joinha. Se você quiser também deixar um comentário para Cíntia, fica à vontade. Vou deixar o Instagram dela para vocês acompanharem ela nas redes sociais. E é isso. E como eu sempre falo aqui, o lema do canal é: se você não tem um palco, vai lá e cria o seu. Um beijo e até a próxima.